Uma boa noite então a todos, uma boa noite aos amigos internautas, uma boa noite ao Vicente Cardoso, também ao Sérgio Bebiano, para o nosso estudo de perguntas e respostas desta noite. Direcionamos aqui ao Vicente. Vicente, gostaria de saber até que ponto telepatia e mediunidade se confundem. Bom, boa noite para todos vocês, sejam todos muito bem-vindos. Para nós é um prazer muito grande estarmos com vocês mais uma noite. A pergunta ela é muito simples. Primeiro que o fenômeno da telepatia ele não se confunde com o da mediunidade. Nós deveremos verificar que o fenômeno da telepatia é um fenômeno puramente anímico. Isso quer dizer, ele não tem nada a ver com o fenômeno da mediunidade. Ele independe, porque ele pertence ao sujeito. É uma percepção extrasensorial. Já com relação à questão da mediunidade, esta depende do fenômeno anímico e mediúnico. A diferença está aí. Então, não tem como confundir. O que às vezes nos confundem é de que às vezes nós não sabemos, nós não conhecemos a natureza, a origem dos fenômenos. Nós sabemos que a parapsicologia, através de J.B. Heine, na década de 30, ele classificou os fenômenos paranormais como sendo fenômenos psi-kappa e psi-gama. Neste caso aqui, nós estamos lidando com o fenômeno psi-gama. Isso quer dizer, fenômenos de ordem puramente anímica. A telepatia é o sujeito que tem uma capacidade de percepção extrasensorial. Isso quer dizer, além da visão, da audição, do paladar, do olfato e do tato. É uma percepção que o próprio espírito, ele vê, ele ouve, ele capta em derredor de si mesmo os fenômenos. Então, por isso, ele pode registrar. No caso da mediunidade, implica que o portador da faculdade mediúnica, ele tenha também a faculdade anímica, tanto quanto do telepata, aquilo que passa pelo fenômeno da telepatia. Com a diferença que no campo da mediunidade, esse chamado médium, ele tem que ter um desenvolvimento além das percepções extrasensoriais. Ele tem que ser alguém intermediário, ele tem que intermediar, ele tem que dotar da sua faculdade anímica e utilizar ela mediunicamente. Porque mediúnico é tudo aquilo que procede do médium. Então, por isso que, no caso da mediunidade, o sensitivo, ele torna um intermediário, ele torna-se um médium. Aí você tem um fenômeno mediúnico, que nós podemos chamar o ele de mediunismo ou de mediunidade, dependendo de como se procede com o fenômeno. Quando se procede fazendo para ver como é que fica, sem conhecimento de causa, sem determinação, sem objetividade, esse chama-se mediunismo. Mas quando o médium tem conhecimento, tem determinação, tem objetividade e tem uma elevação moral, essa mesma capacidade mediúnica nós chamamos de mediunidade. Por isso que a palavra mediunidade, lá no dicionário Aurélio, quer dizer qualidade de médium. Por isso que o mesmo fenômeno mediúnico encontrado no mediunismo, ele pode estar em outra pessoa na forma da mediunidade, que é justamente o uso das mesmas faculdades mediúnicas do mediunismo, só com a condição de que o portador da faculdade, ele se eleva moralmente. Então ele pratica com qualidade. Por isso que a palavra mediunidade é muito própria dessa condição. Por isso que não se confunde. Uma coisa é mera percepção extrasensorial, telepatia. A mediunidade é essa percepção extrasensorial, permitindo a intermediação dos dois planos. Aí é a diferença. Muito bem, Vicente. Sérgio, uma pessoa pergunta o seguinte: estou vindo aqui ao centro tem pouco tempo e estou gostando muito pela racionalidade e embasamento científico. Mas como fica a questão dos médiuns e algumas religiões que prometem tudo? Basta pagar que resolve todos os problemas? Muito bem. Minha amiga ou meu amigo que fez essa pergunta, antes de mais nada eu queria cumprimentar a todos, né? Boa noite a todos e a todas.
Boa noite também aos nossos amigos internautas. Olha só, a pergunta é muito pertinente. E nós temos que entender que em uma casa espírita séria, ou uma casa religiosa, de qualquer denominação religiosa que seja, não se deve cobrar para auxiliar as pessoas. A caridade sempre deve ser feita de forma gratuita. Dai de graça o que de graça recebeste, já nos ensinou Jesus. Partindo para o lado do campo espiritual, no sentido dos centros espíritas, e aí tem muitas pessoas ou casas que se denominam centros espíritas e que acabam ali enveredando por esses lados aqui, cobrando de pessoas. Então nós vemos médiuns que cobram por consultas, pessoas que cobram ali, ou mesmo entidades religiosas que cobram para poder resolver os problemas da pessoa. E a gente vê isso nas mais diversas religiões acontecer isso também. Isso é uma coisa absurda. E aí a gente vê folders espalhados por toda a cidade, né, nas diversas cidades que a gente visita, e a gente vê isso nos jornais, na internet, então, é o que mais tem, oferecendo trabalho de mediunidade paga. Ou seja, como a pessoa que fez a pergunta aqui, se você pagar, resolve seus problemas. E aí, há pouco tempo atrás, nós falávamos isso aqui nos nossos estudos, dessa questão da mediunidade gratuita, mas que tem gente que cobra por isso. E se liga a entidades dessa natureza, cobrando por determinados tipos de serviço. Quem dera fosse simples assim, meus queridos amigos. Quem dera fosse fácil você chegar e despender ali uma certa quantia de dinheiro e todos os seus problemas estariam resolvidos. Aí você tem um problema de relacionamento, você vai lá, olha, eu estou com problema lá com a minha esposa, eu estou com problema com o meu marido, e eu quero me separar, ou então eu quero que ele fique sempre só comigo, porque eu sei que ele está saindo com outro, ou está saindo com outro, e vai por aí afora. Aí você vai lá e paga, e aí tem a promessa no folder: traga o seu marido na palma da mão, basta você pagar. Tem uns que colocam lá, com o dinheiro da pensão na mão também, se for o caso. E aí oferece tudo quanto é tipo de trabalhos ali, de resoluções dos seus problemas. Problemas processuais. As pessoas chegam, eu estou com dificuldade para vender uma casa, estou com dificuldade para vender um lote. Aí você vai lá no médium, paga, e aí os espíritos vão dar um jeito de vender o terreno para você. Como se fosse assim, muito simples. E não é assim que funciona, meus queridos. Não é assim que funciona. E eles acabam fazendo uma lavagem cerebral naquela pessoa, e a pessoa, na ânsia de resolver a sua situação, seja ali por falta de conhecimento, ou seja mesmo por ganância, e ela acaba pagando para resolver essa situação. E vemos isso aí em diversas denominações religiosas. Outro dia eu recebi algumas mensagens e vi isso na televisão, passando na televisão, o pessoal vendendo copinho de água, aqueles copinhos de água descartável, de 200 ml, por R$300. Cura tudo. E dividia de 3 vezes no cartão. Você podia comprar o copinho, e se você tomasse aquela água, chamada de água abençoada, água benta, não sei como é que chamava a água lá, é um copinho de água. Resolveria todos, curava tudo quanto é doença, e resolvia também os seus problemas financeiros. O incrível da água é que se você tomasse água, também seus problemas financeiros resolveriam. E aí a gente vê aquelas passagens na televisão, que de vez em quando eu gosto de assistir esses canais, sabe, Eurípides? E aí você vê como que a coisa é toda uma situação de montagem. E a pessoa chegou com uma conta, e chegou para o líder religioso daquela seita, daquela denominada religião, e falou assim: olha, eu vim aqui e passei nas 300 não sei das quantas, e aí tem tudo quanto é os nomes mais fantásticos que as pessoas criam. E ele tinha uma conta que estava em débito, e ele chegou de noite na porta do banco, e ele passou a conta na porta do banco, e no outro dia a conta estava paga. Eu disse: meu Deus do céu, eu quero saber onde é que eu vou levar meus boletos bancários, minhas contas de luz, de energia elétrica, de telefone, de tudo. Como é que eu vou chegar no banco, eu vou passar a conta, esfregar na porta do banco ali, e minha conta vai ser paga? E ele foi lá no outro dia, e a conta já estava quitada pelo banco. E aí o pessoal, e aleluia, vai para aí afora, aquele negócio todo. Outro dia, ao cúmulo
de uma proposta de um líder religioso, de que se você quisesse a sua casa própria, bastava você doar o seu aluguel. Então você chegava lá e falava, não, você doa, paga para Jesus o seu aluguel, o primeiro mês, o valor do seu aluguel, e Jesus vai dar um jeito de arrumar a casa própria para você. Vai te dar uma casa própria, se você doar um mês de aluguel. Coitado, vai ser despejado, porque vai ficar sem pagar o aluguel no mês lá, não é? E aí tem venda de lencinho, venda de toalhinha, venda de travesseiro. E a pessoa estava com intestino preso. E aí o travesseiro era assim, se você comprasse o travesseiro, dormia com o travesseiro na barriga, no outro dia você não estava intestino preso mais, né? Gente, olha que maravilha essas questões. Amuletos, talismãs aos montes. Outro dia estava lá, né, uma chave. Se você comprasse a chave destrancava tudo na sua vida. E logo em seguida aí a pessoa chega e dá os depoimentos. Eu não tinha absolutamente nada, nem onde morar. Hoje eu tenho a minha casa, tenho outra casa não sei aonde, tenho uma casa lá na praia, tem 3, 4 carros importados, eu tenho um helicóptero, eu tenho um iate, eu tenho mais não sei o quê, e vai por aí afora. Eu vendi mais de 100 e tantos milhões de reais só esse mês, e o povo fica louco. Assim, gente, essa chave eu quero, é tudo de bom, eu quero uma chave dessa para mim, se fosse o caso. Não é assim que funciona, meus queridos, não é? E olha só, e aí aqueles rituais, e você tem que fazer ritual disso, ritual daquilo, esses talismãs. Se isso resolvesse o problema, já pensou? Um trevinho de 4 folhas, uma ferradura, um pé de coelho, um patuá. Quem dera fosse simples assim. É esforço, é mérito. Isso não tem como. Então, seja por falta de conhecimento, ou seja por ganância, não devemos entrar nessa. A gente não deve criticar essas pessoas, principalmente as que vão pela falta do conhecimento. As de ganância estão lá pagando um preço e vão ter ali o seu dinheirinho perdido. Aquelas que vão, porque às vezes estão também num processo estão fragilizadas emocionalmente. E acaba entrando nessa questão, porque olha, aqui você está aqui, isso aqui vai curar a doença da sua filha, do seu filho, e a pessoa vai. Como se fosse simples assim, muito fácil. É claro que para Deus nada é impossível, meus queridos. Mas pode ter certeza que Jesus não vai chegar ali e vai te dar número de loteria federal, de Mega Sena, e nem vai te dar dinheiro, e nem vai te dar carro importado, nem iate, nem helicóptero. Não é isso. E às vezes a pessoa chega lá e fala, se você não dar nada para Jesus, Jesus não vai te devolver. Então não é assim, é na base da fé, da oração e do trabalho. Porque tudo é uma questão meritória, pode ter certeza disso. Muito bem, Sérgio. Vicente, os espíritos podem explicar a natureza dos sofrimentos ou da felicidade? Podem, e nos explica com muita clareza. Uma coisa é certa, felicidade e sofrimento são opções. Ninguém sofre por capricho de Deus, porque Deus não criou o sofrimento. Deus não criou as dores. Na pergunta 630 do Livro dos Espíritos, nos colocou a distinção entre o bem e o mal. O bem é tudo que está de conforme às leis divinas. O mal é tudo aquilo que se afasta das leis divinas. Então, a partir do momento em que nós nos aproximamos das leis divinas, nós temos como resultado a felicidade. Nós gozamos do prazer dessa caminhada de harmonia com as leis divinas. A partir do momento em que nós nos harmonizamos com as leis divinas, essas mesmas leis repercutem em nós esta felicidade. Mas a partir do momento em que nós optamos por afastar das leis divinas, vem o sofrimento. E o sofrimento nos colima realmente ao processo da reparação. Por isso que o sofrimento é opção. Aqui na pergunta 239 do Livro dos Espíritos, ficou assim: entre a dor física e a dor moral, qual das duas te faz vibrar mais profundamente o espírito humano? Aí o Emmanuel respondeu: podemos classificar o sofrimento do espírito como dor realidade, e o tormento físico de qualquer natureza como dor ilusão. Em verdade, toda dor física colima o despertar da alma para os seus grandiosos deveres, seja como expressão expiatória, como consequência dos abusos humanos,
ou como advertências da natureza material ao dono de um organismo. Mas toda dor física é um fenômeno, enquanto a dor moral é essência. Daí a razão por que a primeira vem e passa, quer dizer, a dor física, ainda que se faça acompanhar de transições da morte, dos órgãos materiais. E só a dor espiritual é bastante grande e profunda para promover o luminoso trabalho do aperfeiçoamento e da redenção. Por isso que é opção. Se você quer permanecer no sofrimento, continue errando. Aí a dor vem colimar, quer dizer, vem despertar em nós a necessidade de nos ajustarmos com as leis divinas. E a partir do momento que você também opta por viver as leis divinas, a harmonia com elas, você goza então da felicidade. Então veja vocês que aqui mesmo na pergunta 246 do livro Consolador de Emmanuel, qual a diferença entre a provação e a expiação? Tem uma diferença muito grande. A provação é a luta que ensina ao discípulo rebelde e preguiçoso a estrada, quer dizer, o caminho do trabalho da edificação espiritual. A expiação é a pena imposta a um espírito malfeitor. Então veja bem que nós estamos vivendo agora num mundo de expiação no singular e provas no plural. A Terra é um planeta. Nesse planeta se aloja um mundo. Esse mundo ele é formado por nós, porque mundo é uma palavra subjetiva, diz respeito a sujeito, e não a matéria, ao objeto. Então, quando eu falo mundo, não estou falando do planeta Terra, eu estou falando de nós. Estamos aqui agora num mundo de expiação e de provas, que é o mundo regenerador, que é o que nós estamos galgando essa caminhada para ele, que é um mundo intermediário entre o mundo de expiação e provas e o mundo ditoso, que é o mundo feliz. O mundo regenerador, nós estamos sujeitos ainda a quedas e fracassos. Nós estamos sujeitos às provações. Por isso que, quando eu falo que a Terra é um mundo e não um planeta, está errado. Tem gente falando na tribuna aqui que a Terra é um planeta de provas e expiações. Está tudo errado. A Terra é um mundo de expiação primeiro, no singular, e provas no plural. Porque a condição do mundo agora na Terra é de expiação. Como toda expiação necessariamente é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação, muitos de nós aqui agora está passando pelo processo expiatório. Então está passando pela prova reparadora com relação ao passado delituoso. E muitos não estão expiando, mas tendo provas com relação ao futuro. Então veja bem que toda prova, ela é antes da falta. E toda expiação é depois da falta. Por isso que felicidade e sofrimento é opção. A escolha é nossa. Cabe a cada um de nós descobrir isso. O que você quer? Ser feliz ou continuar nessa estrada de provações reparadoras que nós chamamos de expiação? Obrigado. Muito bem, Vicente. Sérgio, uma pergunta aqui de alguém que já frequenta a casa e está fazendo algum tratamento. Estou terminando meu tratamento com os passos. Como será a reunião que irei participar logo após esse término? Muito bem, meu amigo ou minha amiga. Você vai, ao terminar o seu tratamento espiritual, você vai ter uma grande oportunidade de conversar com um dos trabalhadores espirituais aqui da casa. Quando você começa esse tratamento espiritual, às vezes a pessoa chega aqui na casa passando por uma série de situações, cheio de problemas, né? Aqui, seja relacionamento, seja problemas de saúde, enfim, uma série de transtornos, e ela então pede para fazer um tratamento espiritual. E ali ela vai conversar com o acolhedor, que em muitos lugares chamam de atendimento fraterno, nós chamamos aqui de acolhimento fraterno. É a mesma coisa, só mudamos o nome, porque acreditamos que nós temos que acolher as pessoas e não atender as pessoas. Então, esse acolhimento, o acolhedor vai explicar à pessoa por que ela está passando por aquela situação, vai ouvir todas aquelas situações que ela está ali relatando, e então ela começa um tratamento que ela vai vir na casa aqui um determinado número de vezes aqui para tomar o passe,
e assistir às palestras e os estudos. E nesse meio tempo, enquanto ela está fazendo o tratamento espiritual, entidades que estão ligadas a ela vão sendo auxiliadas no decorrer do tratamento. Além desses espíritos ligados à pessoa, porque quando a pessoa vem aqui na casa, quando cada um de nós vem à casa espírita, a gente não vem sozinho não, meus queridos. A gente vem acompanhado. Espíritos ligados a nós, pelos vínculos do passado, e às vezes ali perturbados, ou querendo mesmo se vingar conosco, nos acompanham. Mas quando chegam aqui, por aqui mesmo ficam. São retidos aqui, aí a equipe espiritual vai conversar com eles, são levados na reunião mediúnica para que nós possamos conversar com eles, convencendo-os a abandonar aquele processo de vingança muitas vezes. E a pessoa então ela vem na casa, vem aqui, toma o passe, assiste a palestra, ela vai então aprendendo cada vez mais sobre a doutrina espírita e aprendendo a lidar com as suas situações, e aquelas entidades ligadas a ela vão sendo auxiliadas. Quando ele finaliza esse tratamento espiritual, grande parte, se não todas aquelas entidades que estão ligadas à pessoa, já são auxiliadas. E aí, nessa reunião, finalizando o tratamento dela, vão ser auxiliados ali alguns espíritos que, porventura, ainda estejam acompanhando a pessoa. E aí, a equipe mediúnica vai ajudar aqueles espíritos remanescentes. E logo em seguida, no mesmo momento, você vai ter a oportunidade de conversar com um amigo espiritual, a qual ele vai lhe esclarecer. E você também pode dialogar com ele. Tem gente que fica com medo, trava, é uma grande oportunidade. Aproveite esse momento, converse com aquele amigo espiritual que ele trabalha, ele está ali para te servir. Esse é o trabalho que ele está fazendo. Pergunte, tire as suas dúvidas, tudo aquilo que for possível e permitido responder, ele vai responder para você. Esse dia realmente é um dia maravilhoso, é uma grande bênção e também uma grande oportunidade, não só do auxílio, mas também do aprendizado. Vicente, uma pergunta, um fato relacionado aqui que ocorreu na Semana Espírita. Durante a Semana Espírita, realizada nesta casa, na noite de segunda-feira, foi falado sobre crianças índicos e cristal. Como que a doutrina espírita explica sobre este assunto? Bom, primeiro que está em voga, através da mídia, essa ideia de crianças índicos e crianças cristais. Em 1970, Nancy Antapet, uma canadense, ela descobriu um fenômeno comportamental nas crianças, em que ela nomeou com uma sigla chamada TDAH, transtorno de déficit de atenção hiperativo. A partir desse momento, houve uma alarmante pesquisa dentro da área da psicologia com relação a esses transtornos de déficit de atenção hiperativo em muitas crianças. Então, Nancy, ela disse que, de certa forma, esse fenômeno se observava num número de crianças que tinham um comportamento muito estranho, muito rebeldes, muito hiperativas, bastante intelectualizadas. E aí veio a ideia que depois, ali mais ou menos a partir do ano de 1982, isso intensificou demais. A partir do ano 2000, surgiu uma lava de crianças com comportamentos estranhos, com também um TDAH, quer dizer, esse transtorno de déficit de atenção hiperativo. Só que, a partir do ano 2000, essas crianças apresentou um comportamento diferenciado das crianças índicos, que ela nomeou de crianças índicos. Por que índico? Porque, segundo ela, a aura dessas crianças tinha uma cor mais ou menos um azul, parecido com o jeans, da calça jeans, aquele azul índico. E isso alarmou o mundo todo. E não faltou dentro do movimento espírita quem não agarrasse essas ideias e saiu por aí falando na tribuna espírita. Coisas que não era da doutrina espírita, porque até então os espíritos não manifestou com esse neologismo, tá? Isso pertence à área humana aqui entre nós. Aí veio as crianças cristais, segundo Nancy, a partir do ano 2000, que eram crianças altamente intelectualizadas, mas com uma moral mais elevada. Uma condição moral diferenciada com as crianças índicos, que foi a partir da Segunda Guerra Mundial e que se intensificou na década de 80. Então, o que acontece? É um assunto que a gente está passando aqui de liso, para dizer para vocês, que, na verdade, não pertence ainda
a visão espírita sobre essa questão. Mas se alguém quiser imbuir mais a respeito disso, eu vou dar o mesmo conselho que o Hermes Perdessori deu aqui na quinta-feira, na Semana Espírita. Que vocês tomassem o livro A Gênese, de Allan Kardec, ali no capítulo 18, no item 27, a Era Nova, e fosse até o item 28, na onde ele coloca que nesse momento de transição do mundo de expiação e provas para um mundo regenerador, que no comum das pessoas chama-se transição planetária. Na verdade, a transição não é do planeta, a transição é da humanidade, é do sujeito. Vocês vão ver lá que a espiritualidade coloca para nós que nessa era nova, no New Age, as crianças nascidas até então, elas teriam uma diferenciação comportamental e que poderia variar muito de acordo com a lavra de crianças, um comportamento mais intelectualizado e menos moral. E em outras, um comportamento intelectualizado e muito moral, muito avançado moralmente. Então lá coloca que reencarnarão agora, nessa era nova, espíritos predispostos ao bem, vindo de outras esferas espirituais, de outros orbes, quer dizer, de outros mundos em outros orbes. Estarão reencarnando, não, estarão encarnando aqui na Terra, porque muitos deles não tiveram aqui até então uma encarnação. Por isso que eles não estão reencarnando aqui, aqui estão encarnando e vindo para fazer essa transição da humanidade. Esse New Age, essa era nova, da qual todos nós já estamos aqui predispostos a entrar nela, se nós quisermos. Então, lá os Espíritos colocam para nós, que a cada filho que nós tivermos dentro de casa, a cada neto que nós tivermos dentro da nossa família, ali está um espírito que, com certeza, se não for moralmente melhor do que nós, pelo menos é mais intelectualmente melhor do que nós. Então, serão uma lavra de espíritos predispostos ao bem, condições evolutivas melhor do que a nossa. Esse seria o conceito que a doutrina espírita tem para vocês, interpretando aí a questão das crianças índigos e as crianças cristais que está em voga na mídia. Obrigado. Muito bem, Vicente. Sérgio, uma pergunta também do público, dizendo o seguinte: comecei a frequentar esta casa há pouco tempo, fui indicada a vir aqui por um médico. Tenho escutado vozes, vejo vultos, tenho cansaços inexplicáveis, desânimos. Ele disse que meu caso não é para ele, que eu viesse aqui, não aguento tomar mais tanto remédio e não resolver nada. Meus exames não deram nada, o que eu devo fazer e o que eu tenho? Um testamento aqui. Bom, na verdade você não tem nada, né? Fez todos os exames não deram nada, então com certeza você não tem nada físico. E se você não tem nada físico, a questão então é espiritual. Mas eu fico muito feliz quando você é indicado para vir aqui por um médico. Porque na verdade a OMS, a Organização Mundial de Saúde, já acata na CID-10 as doenças espirituais. Nós temos uma quantidade muito grande de universidades que já tem ali na sua grade curricular a matéria de espiritualismo. A USP, a maior universidade da América do Sul, a 8ª maior universidade do mundo, tem uma cadeira cativa de medicina e espiritualidade dentro da USP, de estudo sobre a questão das questões espirituais. E olha só, hoje nós temos a Associação Médica Espírita do Brasil, a Associação Médica Espírita de Minas Gerais, nós temos a AMEONG, que é a Associação Médica Espírita do Oeste de Minas, que foi criada dentro desta casa, eu tenho uma alegria muito grande por isso, composta de todos os tipos de médicos e pessoas ligadas a todas as esferas da área da saúde, em geral. Então, a medicina hoje ela está num processo evolutivo muito grande nessa questão também. Então, o que a nossa irmã aqui tem, é o que nós, na doutrina espírita, chamamos aqui, você tem uma sensibilidade aflorada, que nós chamamos de mediunidade. Olha, você escuta vozes, você vê vultos. Então você tem essa sensibilidade, você consegue perceber
no plano espiritual a presença dos espíritos que estão à nossa volta, sempre, em todos os lugares. Aqui dentro da casa espírita, dentro das igrejas, nos bares, nos restaurantes, na rua, na escola, no trânsito, na sua casa, para todo lado. Nós somos rodeados desses espíritos. E tem pessoas que têm uma sensibilidade mais aflorada e percebe a presença desses espíritos. Alguns veem nitidamente, outros veem, passam para lá, passam para cá, escutam vozes. E se a pessoa não tem um conhecimento da doutrina espírita, ou não sabe o que é um espírito, ou nunca ouviu falar de espiritismo, ela acha que ela tem um problema mental. E ela vai então buscar um tratamento, às vezes, psiquiátrico. E aí, como a nossa irmã aqui, enche de remédio. E aí, quando fica naquele remédio te deixa a pessoa meio grogue, aí que aflora mais ainda, porque o seu perispírito se expande. E aí que você começa a perceber ali, mais ainda, o que está acontecendo no plano espiritual. Nós tivemos um caso aqui muito interessante, de uma pessoa que chegou aqui, e ela, no mesmo sentido, ela ia no médico e falava, doutor, eu estou vendo um homem, ele está todo sujo, barbudo, e ele fica do meu lado o tempo inteiro falando que vai me matar. E aí o médico falou, não, você vai tomar esse tarja preta aqui. No dia voltou, agora estou vendo dois, doutor, estou vendo um de cá e um de cá, ó. Não, estou tomando dois, então você aumenta a dose. Doutor, agora estou vendo três, então você vai internar, numa casa de tratamento psiquiátrico. E aí chega lá, remédio daqui, remédio dali, remédio dali, e a pessoa fica vendo mesmo. E aí acha que está com um problema mental. Na verdade, essa pessoa não tem nenhum problema. Ali, o que ela tem é mediunidade. Ou seja, ela tem uma capacidade de perceber a presença extrafísica, ou seja, a presença de espíritos ao seu derredor. E essa questão aqui que ela coloca aqui também, de cansaços inexplicáveis, desânimos, o que acontece? A pessoa às vezes está naquela situação, as entidades se aproximam da pessoa, se ligam à pessoa, e aí esses espíritos sugam da pessoa um pouquinho da sua energia boa. E aí quando ele suga um pouquinho daquela energia boa, ele melhora um pouquinho. Nossa, essa pessoa está me ajudando mesmo. Aí que ele garra mesmo. E aí vai juntando um daqui, um dali, e aí fica às vezes aquele monte de entidades ligadas, aquela pessoa sugando como vampiros, sugando as suas energias. E ao mesmo tempo que ele faz isso, ele passa para a pessoa um pouquinho da sua energia negativa, daquele cansado. E aí a pessoa vai só definhando. E aí onde ela vai? No médico, como é o caso aqui, isso acontece todos os dias nessa casa, faz todos os exames e não dá nada. Sim, doutor, mas não é possível, eu estou morrendo de dor das costas, eu estou com uma dor de cabeça inexplicável, eu não durmo direito, eu não como direito, eu passo mal, eu tenho problema, eu estou com dor no estômago, e está com aquele monte de sintomas, e faz todos os exames, gasta um dinheirão danado, né, aquele monte de exame, e não dá nada. Por quê? Porque o problema não é físico, o problema é espiritual. E se o problema é espiritual, não adianta você procurar auxílio médico, você tem que procurar auxílio na casa espírita. Da mesma forma, se o problema for físico, não adianta você vir aqui. Aí você chega aqui com o braço quebrado, você fala, eu estou com o braço quebrado, tomar um passo. Não vai resolver, ô meu amigo, você errou o caminho. O hospital é subir no morro ali, ó. Aí eu cortei o dedo, tomar um passo. Não, você tem que dar ponta, é lá no hospital, não é que não. E se for espiritual, não é lá, não é aqui. E tem hora que você tem que ir nos dois. Porque nós temos um corpo físico e um corpo espiritual. Isso se chama fé raciocinada, meus queridos. Nós temos que saber delimitar aqui o que é uma coisa e o que é outra coisa. Então, o que eu sugiro para essa pessoa? O tratamento espiritual. E que tem ajudado muitas pessoas. Porque se as pessoas estudassem um pouquinho mais a doutrina espírita e as consequências dos processos obsessivos, elas viriam a que ponto que chega a influência espiritual na nossa vida. De acabar com a vida da pessoa mesmo. Aliás, quando eu falo acabar, é acabar literalmente. Às vezes vai colocando tanta perturbação na mente da pessoa que ela chega a querer cometer um suicídio, um autoextermínio. E não raro, todos os dias chegam a essa casa aqui, pessoas dizem, não, de hoje eu não passo, eu dou um jeito na minha vida. Você vai ver, ele está totalmente perturbada. Nós começamos o processo de tratamento espiritual, como aquela pergunta anterior que nós respondemos aqui, e a pessoa vai estudando, vai aprendendo, vai fazendo o culto do evangelho no lar, vai tomando passe, água frutificada, vai elevando as suas vibrações, e a pessoa melhora. E aquelas entidades que estão ligadas à pessoa vão sendo auxiliadas. Então, nesse caso aqui, parabéns para o médico, que está com a mente aberta nessa questão, e para a pessoa que está buscando ajuda. Depois, você que trouxe essa pergunta, busque aí o tratamento espiritual que a casa aqui oferece, chega ali na recepção, fala que você quer um tratamento espiritual, que nós vamos estar auxiliando você em tudo que for possível e permitido por Jesus. Muito bem, Sérgio. Vicente, os sofrimentos decorrem sempre de expiação? Nem sempre.
Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 9. Eu vou ler para vocês me ajudar a entender. Entretanto, não seria preciso crer que todo sofrimento suportado neste mundo seja necessariamente o indício de uma falta determinada. São, frequentemente, simples provas escolhidas pelo Espírito para acabar sua depuração e apressar o seu depuramento. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas a prova não é sempre uma expiação. Mas provas ou expiações são sempre sinais de uma inferioridade relativa. Porque o que, pois, é perfeito, não tem mais necessidade de ser provado. Continua. O espírito pode, pois, ter adquirido um certo grau de elevação, mas querendo avançar ainda, solicita uma missão, uma tarefa a cumprir, da qual será tanto mais recompensado e sai vitorioso, quanto a luta tenha sido mais penosa. Mais sacrifícios, mais dedicação exclusiva, luta para vencer as suas próprias imperfeições. Tais são, mais especialmente essas pessoas, de instintos naturalmente bons, de alma elevada, de nobres sentimentos, inatos que parecem não ter trazido nada de mal, de sua precedência à existência, e que suportam com uma resignação toda cristã as maiores dores, pedindo a Deus para suportar sem lamentações. Podem-se, ao contrário, considerar como expiações as aflições que excitam as queixas e compele o homem à revolta contra Deus. E aqui vai mais 2 parágrafos enormes. Amigos, quantas vezes chegamos a um determinado ponto da nossa escala evolutiva em que nós nos pressentimos que nós poderíamos galgar com mais velocidade esse avanço em busca da felicidade. Às vezes optamos por estar em condições de experimentar uma vida mais na peleja, na luta contra os intempéries que o planeta nos oferece, quantas vicissitudes que a própria existência nos coloca. E muitas vezes optamos para nos adiantarmos, para ganharmos tempo, tempo perdido que nós demoramos na evolução. Com isso, a gente percebe que essas pessoas são as pessoas mais bondosas. São pessoas que trazem em si um sentimento maior de aceitação, de resignação, de aceitação. E não blasfemam contra o Criador. Porque toda pessoa que tem o hábito de blasfemar contra Deus, aqui, pelo dizer da lição aqui, ela está expiando. Porque a expiação, normalmente, quando está conosco, normalmente é comum a gente revoltar. Mas eu não mereço estar assim, uai. Por que você acha que você não merece estar assim? Você acha que Deus lhe deu isso por capricho? Oh, gente, o sofrimento, a opção, no capítulo 3 do livro Céu e Inferno, disseram os Espíritos a todos nós que a felicidade é quinhão, senão de espíritos elevados. Dizem para nós que 2 espíritos podem estar de braços dados, no mesmo plano existencial, caminhando no mesmo linear, e no entanto, um experimentar a luz, a felicidade, o prazer do espírito, enquanto o outro demora no sofrimento, nas angústias, nas dores. Por isso que e o céu e o inferno é um completo estado de consciência. Está aí a nossa liberdade na escolha. Escolhemos o que nós achamos melhor para nós. Se a sua opção é o sofrimento, então você demora nele. Não precisava. Porque ninguém evolui no sofrimento, ninguém evolui na dor, só evoluímos no amor. Porque lá no 3º livro, do Livro dos Espíritos, não tem lei da dor, lá tem lei do amor. Por isso que todos nós não podemos esquecer que quando você vê alguém num sofrimento, blasfemando, reclamando, protestando contra o Criador por causa do sofrimento, essa criatura está num processo expiatório. Por isso que é imperioso saber que aquele que começa a fazer da sua vida uma avaliação
mudar o seu comportamento, que chamamos de resignação, esse estará em condições melhores de chegar mais próximo à felicidade, porque todos nós fomos criados felizes. O Criador não criou nenhuma das suas criaturas infelizes. A infelicidade, ela não é oriunda do Criador. Ela nasce do nosso comportamento, da nossa liberdade, chamado livre-arbítrio, de que nós não contrapomos o livre-arbítrio com o senso moral. Optamos pela porta larga, a porta do sofrimento e das dores. Por isso que está em nossas mãos felicidade e sofrimento. Sérgio, como é feito o casamento espírita? Existe um ritual como na igreja? Não encontrei esses procedimentos nas obras espíritas. E nem vai encontrar. Porque, de fato, não existe dentro da doutrina espírita um livro de rituais sagrados do casamento, batismo. Não existe um ritualismo dentro da doutrina espírita para essas ocasiões. Ah, mas eu não sou católico, eu também não queria aquela coisa ritual, eu queria fazer um casamento, então eu queria uma bênção de Deus, então não tem jeito, não posso fazer nenhuma cerimônia? Claro que pode. Não só pode, como deve. É um momento importante na vida do casal. É quando a gente nasce, é um momento muito importante. Quando a gente casa, a união de duas almas ali, que muitas vezes, nas nossas existências anteriores, cometemos atos terríveis, erramos muito, e agora vem os dois, para juntos, um ajudar o outro a se redimir dos erros do passado. E ao encontro daquelas duas almas, outras virão como seus filhos. Então é um grande momento, uma grandiosíssima oportunidade na vida daqueles dois espíritos que se unem ali através do matrimônio. Então, no meu entender, eu não posso simplesmente chegar lá simplesmente no juiz de paz, assina lá o contrato, porque o casamento na verdade é um contrato, né, meus queridos? Eu vou lá, assino um contrato entre as partes e pronto, e acabou. Claro que não. É um momento mágico. Então por que não uma celebração? Mas na doutrina espírita não tem um ritual. Eu mesmo faço diversos casamentos. O Vicente aqui, nosso companheiro de mesa aqui hoje, celebra casamentos também. Eu, sábado que vem, vou fazer um casamento. E esse mês já fiz vários. E tenho inúmeros marcados até para o ano que vem já. Mas como que é que funciona? Tem um ritual? Não, não é aquele ritual espírita. Mas é o que a noiva quer. Aliás, é a noiva que manda, nem é o noivo. O noivo ali é um apêndice necessário. A noiva não apita nada. Quem apita é a noiva. A noiva é que manda. Então, às vezes as noivas chegam para mim assim, Sérgio, mas eu queria tanto, é o meu sonho, fazer um casamento num sítio bonito, com algumas pétalas de rosa no chão. Será que pode? Claro que pode. Então, onde é que está falando que não pode? É o seu dia, faça do jeito que você quiser. Mas eu queria tanto ir vestido de branco. Então vai de branco, minha filha. Vai de branco, vai de preto, vai de vermelho. Só não pode ir pelado, que eu acho que não deve. Mas o resto vai de qualquer jeito. É o seu dia. Não é o dia da sua mãe, não é o dia da sua irmã, não é o dia da sua madrinha, não é o dia da sua amiga. É o seu dia. Nem é o dia do seu noivo, é o seu dia. Então tem que fazer do seu jeito. Ah, eu queria que as alianças entrassem com os cachorrinhos. Faz do jeito que você quiser, menina. Não tem problema nenhum. O que importa é o amor. Então, quando eu celebro esses casamentos, fazendo ali os desejos da noiva, o que eu faço? Como o Vicente também faz, a gente passa uma passagem do Evangelho. E a gente fala sobre o quê? Relacionamento conjugal, sobre a importância do casamento, sobre o respeito, sobre como um deve cuidar um do outro, da responsabilidade que eles estão assumindo um perante o outro e principalmente perante Deus. De um respeitar ao outro, de um ser fiel ao outro, mas principalmente de um amar ao outro. É isso que a gente faz. E a gente faz, no meu caso, a gente faz uma cerimônia bem descontraída, bem simples como deve ser vivida a nossa vida. Então não existe um ritual sacramental, onde tem aquilo lá, jogar a aguinha benta. Não existe isso na doutrina espírita, e a gente não faz isso. Então a gente faz realmente uma passagem do Evangelho, uma passagem bem bonita, e a gente vai divagando ali sobre aquela passagem do Evangelho. Então, às vezes tem alguns espíritas mais radicais, não pode fazer casamento espírita. Não existe um casamento espírita ritualístico. Mas onde está falando que não pode ter
ali uma cerimônia para abençoar aonde espíritos amigos daquele casal, daquelas pessoas estarão ali também, torcendo e muito para o sucesso daquela união, que ela seja duradoura. Então isso aí também é muito importante, não é? Deus, de fato, também que as pessoas acham que não vê na casa espírita, né, Sérgio? Na casa também não vai ver, mas com certeza. Vicente, sei que existem alguns livros iniciais para o estudo do Espiritismo. Cito a Gênesis, o Céu e o Inferno, o Livro dos Médiuns e o Livro dos Espíritos. Por qual devo iniciar os estudos da doutrina? Olha, ele falou que eu faço casamento. Eu não sou pastor. Há mais de 25 anos eu sou mestre cerimonial. Então, com isso, a gente leva vários títulos. Quantas pessoas perguntam, oi, ô pastor, qual que é a sua igreja? Não é assim? Então, na verdade, a nossa celebração não tem um cunho segregador a essa ou aquela religião, mas tem um cunho moral, tem um cunho espiritual. Olha, a pessoa que perguntou por onde começar. A gente sempre coloca o seguinte, começar pelo começo. Olha, Vicente, redundância? Não, não é redundância. Subir para cima, descer para baixo, não é redundância, não. Começar pelo começo é começar pela base, pelo alicerce. É uma campanha que nasceu na década de 80, através da editora, o Clarim, em que lançou essa campanha de nós começarmos a estudar a doutrina espírita através das bases, as chamadas 5 obras básicas da codificação espírita kardeciana. Se você quer conhecer a doutrina espírita, porque é muito comum, às vezes, as pessoas não querem conhecer a doutrina ainda. Ele quer ler alguma coisa. Essa alguma coisa, nós recomendamos alguns romances, que ajudam a serenar os ânimos, alijar a sua mente, no sentido de fazer ela perceber a necessidade de um processo evolutivo e situar ela no tempo e no espaço, com relação à sua problemática de vida. Romances. Com relação à doutrina espírita, eu vou sugerir a todos vocês que tiverem interesse, iniciando o conhecimento da doutrina. Existe um livro publicado pela Edicel, chamado Iniciação Espírita. É um compêndio de 3 livros, numa única brochura. Ali você tem o livro O que é o Espiritismo, bastante recomendável para quem está começando. Tem outro livro, O Espiritismo na sua expressão mais simples, fantástico. E tem o 3º livro nesse compêndio, chamado Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas, que na sua 2ª edição passou a ser chamado o Livro dos Médiuns. Então vejam vocês que esse livro, Iniciação Espírita, ele é fantástico. Eu recomendo para vocês coisas que são boas para mim, que foram boas para mim, eu recomendo a vocês. Iniciação Espírita, da Edicel. Vocês vão ter 3 livros dentro de um mesmo compêndio, uma mesma brochura, chamado Iniciação Espírita, da editora Edicel. Aí eu recomendo também vocês frequentar os grupos de estudos, na onde vocês terão a oportunidade também de se iniciar nos estudos específicos da doutrina espírita. Nada melhor do que você estar entre mais pessoas para dialogar, interagir o estudo espírita. Obrigado. Muito bem, Vicente. Nosso tempo já se encerrou. Gostaria de ler aqui uma mensagem que nos foi passada aqui. Boa noite. Eu estou frequentando essa casa e participando dos estudos, fazendo o trabalho voluntário e seguindo todos os conselhos que recebi. É impressionante perceber o quanto eu estou melhor. As minhas crises depressivas de ansiedade diminuíram muito. Estou fazendo o acompanhamento homeopático e deixando de tomar os outros medicamentos convencionais. Estou fazendo o evangelho no lar e as coisas estão melhorando. Gostaria de agradecer essa casa pelo auxílio recebido. Muito obrigado. Bom, o que nós pedimos é que continue persistindo, assim como Jesus nos diz, orai e vigiai para não cairdes em tentação, se fortalecendo cada vez mais. Busque sempre o amparo aqui da casa, mas não esqueça de fazer também a sua parte, o seu compromisso de persistir nesta luta que vai te fazer crescer cada vez mais. Uma boa noite a todos,
Jesus os abençoe. Daqui a pouco nós temos a palestra com Vicente Cardoso. Hoje o tema: a vida no mundo espiritual.